Seja bem-vindo ao Santiagnos. Hoje, prepare-se para uma história que desafia o que você aprendeu nos livros e que vai tocar profundamente sua fé e seu patriotismo. Quem inventou o rádio? Guglielmo Marconi, você diria. E se eu dissesse que muito antes dele, um padre brasileiro, com a fé inabalável e uma mente brilhante, já realizava transmissões de voz e telégrafo sem fio? Essa é a história de padre Roberto Landel de Moura, um gênio esquecido, um visionário da fé e da ciência, cuja vida nos ensina sobre perseverança, reconhecimento e o verdadeiro propósito dos dons de Deus. Imagine o Brasil do final do século XIX, um país em plena efervescência, mas ainda distante dos grandes centros tecnológicos da Europa. É nesse cenário que surge o padre Roberto Landel de Moura, nascido em Porto Alegre em 1861. Um homem de Deus, sim, ordenado sacerdote em 1886. Mas Landel era muito mais do que um sacerdote. Ele era um cientista, um pesquisador incansável, com uma curiosidade que transcendia os limites da época. Sua mente fervilhava com ideias. Desde muito jovem, ele se dedicava a estudos profundos de física, eletromagnetismo e a possibilidade de comunicação à distância sem fios. Você consegue imaginar a audácia disso naquela época? A maioria das pessoas mal compreendia a eletricidade, e ele já sonhava com o que hoje chamamos de rádio. Os registros históricos são claros. Em 1893, em São Paulo, padre Landel de Moura já realizava transmissões de voz sem fio. Sim, você ouviu bem. Voz, 4 anos antes de Marconi patentear sua telegrafia sem fio, e quase uma década antes de ele conseguir transmitir voz. Landel de Moura não transmitia apenas sinais telegráficos, ele transmitia a própria voz humana. Isso é revolucionário. Ele patenteou seus inventos no Brasil em 1901. Pouco depois, obteve patente nos Estados Unidos para um transmissor de ondas, um aparelho para telegrafia sem fio e um telefone sem fio. Suas patentes descrevem com clareza os princípios que hoje regem as comunicações sem fio. Não era apenas uma ideia vaga, era ciência aplicada, com detalhes técnicos precisos. Mas por que, então, a história não o reconhece devidamente? Aqui começa a parte mais triste e, infelizmente, a mais comum na trajetória de muitos gênios. Padre Landel enfrentou um muro de incompreensão e desinteresse. A falta de apoio financeiro foi um obstáculo gigantesco. Ele tentou, incansavelmente, obter recursos para desenvolver e aprimorar seus inventos. Mas ninguém no Brasil daquela época parecia enxergar o potencial do que ele tinha em mãos. Além disso, a própria sociedade não estava preparada para entender o que ele fazia. Seus experimentos eram vistos com desconfiança, às vezes até com misticismo. Um sacerdote que falava com o ar era algo que desafiava a lógica de muitos. A igreja, por sua vez, embora não o proibisse, não tinha a estrutura ou o discernimento para apoiar um cientista tão à frente de seu tempo. Ele não era visto como um padre cientista, no sentido de um Galileu ou um Mendel. Era um visionário solitário. Enquanto Landel lutava com a escassez de recursos, na Europa, Guglielmo Marconi, com acesso a financiamento e a um ambiente científico mais receptivo, avançava rapidamente. Marconi, sem dúvida, foi um gênio da aplicação e da comercialização, mas a prioridade dos experimentos de voz do padre Landel de Moura é um fato histórico que não podemos ignorar. É uma questão de justiça. Mas o que essa história nos diz? Para além da ciência e da injustiça histórica, ela nos fala sobre a fé inabalável do padre Landel de Moura. Como um homem dedicado a Deus conseguia conciliar a vida sacerdotal com uma pesquisa científica tão avançada. Para ele, não havia dicotomia.
A ciência era mais uma forma de desvendar a criação divina, de compreender as leis que o próprio Criador estabeleceu. Ele via na pesquisa uma forma de servir a Deus e à humanidade, buscando avanços que pudessem conectar pessoas, encurtar distâncias e, quem sabe, até salvar vidas. Sua perseverança, mesmo diante de tantas portas fechadas, de zombarias e de descrédito, é um testemunho poderoso de fé. Quantas vezes nós, em nossas vidas, nos sentimos desanimados diante da falta de apoio ou da incompreensão? Quantas vezes abandonamos um sonho, um projeto, uma vocação, porque o caminho se mostrou árduo demais? O padre Landel de Moura nos lembra que os dons que Deus nos dá, sejam eles intelectuais, artísticos ou espirituais, devem ser cultivados e colocados a serviço. Ele não buscou glória pessoal, mas a verdade e o progresso. Sua vida nos convida a refletir. Estamos usando nossos talentos para o bem maior, para a glória de Deus e o serviço ao próximo, mesmo que o reconhecimento humano demore ou nunca venha? A história do padre Landel de Moura não é apenas um capítulo esquecido da ciência brasileira. É uma inspiração para nós, católicos e evangélicos, hoje. Ela nos mostra que a fé não é inimiga da razão, mas sua aliada. Que um homem de Deus pode ser também um homem de ciência, um inovador, um pioneiro. E que a Igreja, ao longo da história, tem sido berço de mentes brilhantes que contribuíram imensamente para o avanço da humanidade. Precisamos resgatar essa memória. Precisamos dar a Padre Landel de Moura o lugar que ele merece na história mundial das invenções. Não por nacionalismo exacerbado, mas por justiça histórica e para inspirar novas gerações a crerem em seu potencial, a persistirem em seus propósitos e a usarem seus dons para transformar o mundo. Sua história é um lembrete de que muitas vezes as maiores sementes são plantadas em silêncio, sem aplausos imediatos. Mas seus frutos podem mudar o curso da humanidade. Pense em cada rádio ligado, em cada celular que se conecta sem fio, em cada informação que viaja pelo ar. Há um pouco do padre Landel de Moura em cada uma dessas tecnologias. Que a vida desse sacerdote, desse cientista, desse visionário, nos inspire a nunca subestimar o poder da fé aliada à inteligência, à curiosidade e à perseverança. Que nos motive a buscar a verdade em todas as suas formas, a servir com os dons que Deus nos deu e a não desistir, mesmo quando o mundo parece não nos compreender. E a glória verdadeira. Afinal, não vem dos holofotes, mas da fidelidade à missão que nos foi confiada por Deus. Se esta história tocou o seu coração, e você acredita na importância de valorizar nossos heróis esquecidos e conectar a fé com a vida, deixa o seu like. Isso ajuda o Santiagnos a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa inspiração hoje. Talvez alguém que esteja lutando por um sonho. E se ainda não é inscrito no Santiagnos, clica no botão de inscrição e ativa o sininho, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima. Deus abençoe você e seus talentos.